Cada vez eu troco. Desafio das Estrelas. O Schumacher, Desafio Internacional das Estrelas. O Schumacher estava presente lá e ele fazia tudo no kart dele. Ele fazia tudo. A pressão era ele que media, ele que... Né? E escondia dos adversários e escondia do mecânico. Por quê? Porque como o mecânico era sorteado e depois esse mecânico podia cair com outro, ele escondia também. Então a pressão era para ele. E aí eu tive um mecânico de kart, desses meninos, o Crispim conhece bem isso, desses meninos que nasceram em vizinhos a Interlagos e aprenderam ali na prática, ele me disse isso que o Butz está dizendo. Ele falou, a diferença entre um Schumacher e um menino de kart hoje com 12 anos é que o Schumacher faz tudo ele. O menino hoje está dentro do kart, o cara vem medir pressão, vem ajustar isso, ajustar aquilo. Ele estava me contando a história, ele me mostrou um piloto lá, que não vou dizer quem é, um dos brasileiros, estava ali sentado dentro do kart, todo mundo mexendo, o cara sentado, esperando mexer. Legal. Você vê que o Michael regulava o freio, fazia, não é só, né? Fazia coisas, trabalho do mecânico mesmo. Mas, e isso é uma cultura europeia, que é muito mais próxima, né, desse lado antigo, de ter a técnica, de ter o conhecimento, do que aqui no Brasil. E é uma cultura europeia. É extremamente agradável você, eu não sei, eu gosto, mas é extremamente agradável você mexer numa coisa que depois você vai usar. Mas é aí que está uma coisa de você escrever uma caneta, acaba a tinta, você dá para alguém encher. Aí é que está a diferença. Esse pessoal que ainda existe, pouquíssimo ainda existe, é o pessoal que está ali vivendo o momento de guiar um kart. Enquanto tem gente que está ali se preparando para uma improvável carreira no automobilismo europeu, uma chegada até a Fórmula 1, uma coisa mais planejada pela família do que pelo amor que é essa geração que o Luciano está se referindo, que está ali porque gosta do kart, porque gosta de corrida, até sonha, até planeja, mas está curtindo aquilo ali, como o Cláudio falou, que quer andar, quer mexer e quer saber o que fez o kart evoluir. Cris, diga, Bird. Não, é o seguinte, eu participei de programas assim, uma vez o Reginaldo foi em casa, ficou meia hora num programa sem comercial, e eu comecei a me ver, sabe? E eu fiquei até preocupado, porque o Reginaldo passa para mim, vocês passam para mim, como é o comportamento hoje, de uma forma muito natural. Para vocês é tudo natural. E eu falei para o Reginaldo uma vez, eu não consigo entender, entendeu? Como é que pode... Por exemplo, um dia eu estava num programa que vocês falaram que parece que o Alonso largava bem. Eu falei, eu não consigo entender como é que vocês acham que o cara larga bem, que se para largar ele só tem que soltar um negócio. Você está entendendo? Todo mundo deve saber soltar aquele negócio direito. Largar bem, Tá hoje certo? é largar rapidamente. Esse largar bem eu não entendo. É largar na nossa rapidamente. época. Pois é, mas ele administra bem a primeira curva. Sim. Mas o deslocamento do carro, ele não faz nada, pô. Tá certo? É só o tempo de reação. Não faz nada. Na nossa época, você tinha que fazer a potência do motor passar para o asfalto. Isso daí envolvia um monte de coisa. Você tinha que ter a embreagem, você tinha que controlar ela para não virar demais em falso. Era um monte de coisa. Agora, tem o lado sujo e o lado limpo. E o cara solta... Não tem, sabe? Então, vocês explicam isso e tem... Porque hoje, quem não sabe operar equipamento, está aleijado em qualquer profissão. Agora, o cara de corrida é uma vitrine de tecnologia. E o piloto, ele tem que hoje administrar tudo aquilo. É muito difícil. Eu acho que até deve ser mais difícil que era na minha época, ter muito mais concorrência. O sujeito que não começa de 5 anos de idade está fora. Vocês podem ver, esses rapazes que estão chegando agora para o estrelato na Fórmula 1, eles começaram do velocípede para o kart. Eu vejo o Lewis Hamilton. Pois é, todos, o Rubinho também. O Christian, o Rubinho, toda essa geração. Na minha época, todo mundo corria de pseudônimo porque o pai não deixava correr. Ninguém queria ter um filho corredor de automóvel. Então, sabe, esses contrastes me assustam, sabe? O Bird, então, dentro disso que você está falando, você diria hoje para você quem é o melhor piloto na Fórmula 1? Ou os 3 melhores numa ordem hierárquica? Hein? Bom, eu acho o seguinte,
Crispim, vai pensando que eu vou perguntar a mesma coisa. Eu acho o seguinte, eu fico observando muito vocês quando vocês comentam as coisas, sabe? Vocês que passam essa cultura do hoje para mim. E eu gosto muito, sabe? O corredor automóvel tem que ter disposição, ele tem que se atirar. Porque a única coisa que ele pode... Corrida automóvel é uma coisa que tem emoção. O público vai lá para ver o cara dar uma porrada. Entendeu? A verdade é essa. E hoje, eu fico decepcionado quando eu vejo que, às vezes, um determinado estilo de guiar, que o cara ganha um campeonato mundial porque as coisas vão caindo no colo dele, ele não ganhou, o outro que perdeu para ele, entendeu? Como dizia o Camilo Cristófalo, né? Se eu não perco, ninguém ganha aqui hoje. Pois é, então eu acho que isso eu gosto muito, sabe, do jeito do Massa guiar. Vocês lembram, nós, no ano passado, viemos num programa e o Massa tinha, logo na segunda, terceira volta, ele tinha batido e aquele estava sofrendo uma análise que eu achava uma análise injusta. Puxa, o cara, ele está tentando ganhar a corrida, ele não está administrando um terceiro lugar, um quarto lugar. Você acha que o Massa é isso, assim? Eu acho que o Massa é isso, o Massa é o Ayrton. Ele corre atrás de um resultado, sabe? Agora, o que vocês falam na teoria, o piloto que sabe administrar, ele tem resultados às vezes melhores, porque a circunstância e a sorte ocupam um espaço muito grande. Mas quem é que soube administrar na sua visão? O Emerson, o Prost? O Prost não ganhava do Senna. O Senna tinha que perder para ele, ele não ganhava. O Senna corria atrás e ia para tudo. Ele não, ele ia numa performance de corrida. Ele era rápido, mas a disposição que o Senna tinha, não tinha. Todo mundo sabe disso. E hoje, Birdi, um Alonso, um Hamilton? O Alonso, fantástico. Ele corre atrás. O Hamilton também. Mas sabe, eu sou egoísta, sou brasileiro, eu quero que o Massa seja melhor. Vamos lá, Se Crispim, fosse inglês, você. a minha opinião é diferente. Reginaldo, eu concordo com o Bird em termos, porque eu acho que hoje em dia, pelo que eu vi nesse campeonato, quem melhor ganhou foi Alonso. Ele pegou uma Renault lá atrás e trouxe aqui na frente. O que eu tenho notado é que os carros, como você falou isso, né? O automóvel hoje em dia, não é como no tempo dele, que eles tinham que tirar água da pedra. Hoje você tem que achar o limite do automóvel, o automóvel não escorrega mais, você sabe disso, certo? Quer dizer, você é enorme, porque esse automóvel acelera e freio, é um absurdo. Então, eu acho que o cara fica tão focado em achar nesse limite que você faz o que fez o Alonso, né? Você conseguir perceber nesse automóvel pequenos detalhes para tirar um carro, como era a Renault no começo do ano, e trazer aqui para frente, eu acho que nota 10 para o Alonso. Acho que o Hamilton guia muito bem, acho que o Massa guia muito bem. Acho que esses três são... Diga, Lito. Uma observaçãozinha aqui. Você vê claramente o piloto e o preparador na opinião deles, né? Ele fala do arrojo, do talento. Ele fala da evolução que o Alonso, claro, também como piloto, conseguiu com o Renault, que no começo do ano era péssimo. Engraçado esse detalhe, muito legal. Exatamente. Bom, nós vamos fazer então o nosso intervalo, um pit stop rapidinho, daqui a pouco estamos de volta. Com certeza, o Zé que já está pensando na promoção do ano que vem. Ah, com certeza. Foi tudo muito bem. 65 karts, botando aí uma média de, no mínimo 5, 6 pilotos por kart, quer dizer, são 300, 400 pilotos, gente. Essa é uma festa, é uma coisa muito bonita. Esse ano foram 378. 378 pilotos, Bird. Você é culpado disso. É isso aí. Você é culpado disso. 378 pilotos de kart. Reinaldo, se você me permite, esse ano a Fórmula 1 volta com pneus Slick. E o Bird foi protagonista de um caso excepcionalmente interessante, exatamente com pneus Slick. Interlagos, a Ford levou lá o Maverick GT para andar, pediram para o Bird andar, mas andar limpinho. Conta a história. Foi na 1073, nós tínhamos vencido com o Maverick, 24 horas, 25 horas e os 500 quilômetros. E tinha 1000 milhas pela frente. Então o Greco pegou o motor forte que ele tinha, que era o motor que estava no GT40, depois no carro do meu irmão, uma Lola, a Valone que meu irmão tinha,
E nós íamos fazer a 1000 milhas com aquele carro. E o carro teve que sofrer uma adaptação muito rápida, mas ele não tinha autoblocante, não tinha nada, mas tudo bem. Aí tivemos que mandar vir o pneu slick, porque o Pedro Vitor estava com um carro super preparado, um Opala feito pelo Berta, 6 marchas, um carro muito bom. Motor recuado, né? Nossa, O carro era um canhão, super desenvolvido. E nós com aquela obrigação de estar com aquele V8 lá e dar conta do recado e tal. E nós fomos para a pista, uma decepção, o carro não parava no chão, então nós tivemos que partir para pôr um pneu slick naquele carro. E nós fomos à noite, era um treino noturno, eu com meu irmão, andamos no carro, e o Greco falou para mim, olha, dá uma olhada como é que está a nossa situação aí. O Pedro Vitor virou tanto, o Pedro Vitor ficou com o Wilson Fittipaldi, o Wilson estava na Brabham naquela época. Eu falei, tudo bem, eu andei no carro com o maior respeito, porque era um carro muito rápido, muito motor. E andei devagar, respeitando tudo aquilo, né? Entrava na 1, não mexia, na 2 não mexia, freava no fim da reta, quase saía pelo para-brisa. Fazia a 3 e não mexia. Eu dizia, poxa, dá para andar muito mais. Tem que frear depois e acelerar antes. Eu dei umas 3 voltas, com muito respeito, e parei. O Greco estava eufórico. Como é que foi? Eu falei, tô passeando, pô. Passeando. É mesmo, cara? Quanto você acha que vai virar? Eu falei, no mínimo uns 4 segundos tem que abaixar. No mínimo. Eu não me atirei. Então vai de novo. Saí já com autoconfiança. Cheguei a fazer a 1 pé embaixo com aquele carro. Ele dava uma levantadinha de roda e caía de novo. Fim da reta, freava a ponto dele mexer, porque você sente o limite do carro. Eu sempre guiei sentindo o limite, né? No meio da curva, você achava que dava para acelerar antes, acelerava antes, eu sentia o motor, dei uma volta fazendo tudo o que eu sabia. Parei no box, ninguém nem veio falar comigo, pô. Falei, pô, o que aconteceu? Pensei que ia encontrar o Greco de braço aberto lá, entendeu? Falei, ei, Greco. Falou, não sei, você andou? Falei, lógico que andei. Dei tudo que eu consegui. Daí, foi pior. Falei, você tá louco da cabeça. Ou você errou agora, ou errou antes. Falei, não, tá pior. Fui falar com o Chico Rosa. Ô, Chico, não é possível, Chico. Né? Falei, não, Bird, realmente, as voltas são... Aí eu entrei de novo no carro, comecei a... Tudo que eu aprendi a fazer, joguei na lata do lixo, entendeu? E foi passear. E aí tive que ir diminuindo para ver o ponto de equilíbrio daquela aderência que não me trazia prejuízo. Então eu falei para o Greco que se aquilo era o futuro do automobilismo, eu não tinha vontade de olhar para trás. Era a minha última corrida. E olha, é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Torna as coisas mais fáceis. É verdade. Menos No prazer. meu ponto de vista, né? Quer dizer, Menos eu acho que prazer, mudou tudo e você tem que cair na real. O mundo, a fila anda, né? Vamos Para nós que aproveitar, então. estamos vendo, foi muito divertido. Nós vamos aproveitar, nós estamos terminando aqui, a bandeirada quadriculada está chegando perto. Nós temos que mostrar a imagem do novo carro da Stock Car que estreia em 2009. E aí esses dias aqui para ver qual dos dois que seriam. Então ficaria uma marca única aí para... Vocês não acompanharam aqui a expressão do Bird e do Crispim quando estava vendo o carro. Muito bem feito, né? Muito bem feito. A Stock Car é a categoria, a elite do automobilismo brasileiro, né? Lógico. E o Zeca que é o guardião de tudo isso. Não, estou longe disso. Crispim, bom, que né? nível, né? Que nível muito que chegou, bom. né, Reginaldo? A gente que começou fazendo aquele carrinho que você conheceu, nossa, de jeito fico impressionado. Mas é tudo proporcional. Na época o carro de vocês também era uma maravilha. Teve que ter aquele começo, né, Zeca? Para chegar nisso aí, teve que começar daquele jeito, Cabral né? também na época era uma maravilha. Cruzou o oceano, né? Bom, gente, então nós estamos encerrando aqui mais um Linha de Chegada. Queria dizer que tudo que a gente falou aqui, o mais importante é mostrar o brilho com que o Bird Clemente e a geração dele, que ele faz questão de dizer, não é ele, mas a geração dele, plantou entre nós essa paixão pelo automobilismo que resultou, por enquanto, em 8 títulos mundiais e que pode vir mais coisa. Muito legal a gente
ver o Bird contando uma história em que esse talento dos pilotos brasileiros desafiou a teoria. Porque a teoria de que você, enquanto está derrapando, está perdendo tempo, é perfeita, matematicamente é perfeita. Só que ele explicando que com a limitação de motor que ele tinha, correndo contra outros motores muito maiores, se ele não fizesse uma coisa desse tipo, pelo talento ele não venceria o adversário. E aí isso me lembra o Ronnie Peterson, nas primeiras corridas dele em Interlagos, fazendo de lado aquele laranjinha, e todo mundo, como é que você faz com o volante? Ele falou, volante? Para que volante? Tem um acelerador, né? Então você tirou o pé, ele vai sair de traseira, acelera e vai embora. Então esse é o fruto do talento mais puro, essa coisa que faz a gente toda aqui viver no dia a dia o nosso automobilismo e fazer o sangue correr mais forte quando fala sobre isso. Tá? Bird, muito obrigado. O sucesso do seu livro, não precisa nem dizer. Depois você vai dizer para comprar o livro, www.birdclemente.com.br www.birdclemente.com.br é o site, já está à venda, né? Já está. Muito sucesso. Crispim, que essa seja a primeira de muitas vezes que você tem que vir aqui, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Burti, Lito, Zeca. Parabéns, essa coisa maravilhosa que você fez, que a gente vai ver nas pistas a partir de 2009. Katsug, obrigado pela presença aqui. Então nós vamos encerrando mais uma linha de chegada. Na quinta-feira estamos de volta. Vamos falar da prova de kart, da Stock Car que vem aí, a terceira etapa do playoff do Campeonato Brasileiro. Até lá.